Olá, meus irmãos, como é bom quando a gente se reúne mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, estudar um pouco do que o Senhor tem a nos ensinar neste dia. Então, nós vamos hoje ler Jeremias, capítulo 8, né? Nós vamos fazer uma passagem por esse capítulo de Jeremias, né? Lendo alguns versículos. E aí o versículo primeiro diz: Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. E expô-los-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Então, neste dia nós iremos falar acerca desse texto com o seguinte tema: o juízo de Deus diante da impenitência do povo. Então, sabemos que neste texto é retratado sobre o pecado do povo, né, a desobediência que o povo de Judá estavam cometendo. E aí, nesses versículos que foram lidos, os primeiro e o segundo, nós podemos ver que há uma triste situação no povo, né? O povo está agarrado, abraçado ao pecado, ao engano, à desobediência das suas ações, né? E também nós podemos ver aqui que no versículo 3 diz: E será escolhida antes a morte do que a vida, por todos os que restarem desta raça maligna que ficaram em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui a gente vê que há sempre a remeter à lembrança que existem dois caminhos, como diz lá em Josué capítulo 24, versículo 15, onde diz: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a quem servir? O povo estava sendo chamado ao arrependimento, a observar os seus pecados e se voltarem para Deus, né? Porque do jeito que estavam caminhando, o resultado seria a morte pelo fato de estarem em pecado, né? E também a gente vê no versículo 6, eu escutei e ouvi, diz o Senhor, né? Não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Então, neste tempo, a maioria das pessoas estava vivendo como se não houvessem donos, superiores, responsáveis e, acima de tudo, sem o temor devido ao Senhor dos Exércitos, né? E cada um se desviava na sua carreira, andava pelo caminho que achava melhor, que alegrasse os seus corações, né? E o versículo diz: eu escutei e ouvi. Então nós podemos observar que Deus está atento às nossas orações, ao nosso clamor. O versículo 8 diz: como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Então aqui a gente vê, se tratando dos sacerdotes e falsos profetas, que muitos têm se levantado desde essa época em nome do Senhor, sendo mentirosos, sendo pessoas desonestas, né, que não cumprem verdadeiramente com o papel de propagar a verdade do Evangelho, e são chamados assim falsos profetas. E a gente vê no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 5, que diz: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ainda no versículo 24, do capítulo 24 de Mateus, nos diz a palavra de Deus assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então se levantam, como a gente sabe, como a gente vê, muitas pessoas que em nome de Deus falam profecias, falam desígnios,
né, milagres, mas que na verdade por dentro não são considerados profetas de verdade. E aí a gente vê nesse versículo ainda a diferença entre sábios e transgressores. Aquele que de fato vive o chamado de Deus e aquele que vive uma vida de mentira, uma vida de engano, abraçado ao pecado. E o finalzinho do versículo 8 diz: em vão tem trabalhado. Então, por que tem trabalhado em vão? Porque o foco não está em Deus, na sua promessa, nas suas verdades, nas suas palavras que consolam e que traz vida e transformação. Mas buscam se satisfazer, tirar sua culpa, se vitimizarem e esquecem de que existe um Deus verdadeiro, né, que está no controle e acima de todas as coisas. O versículo 12, portanto, diz o seguinte: porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma. Se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. E aí a gente vê que tudo isso, todo esse resultado difícil, né? Essas consequências da vergonha que o pecado traz é resultado do pecado. A cauterização da consciência, uma consciência escrava de si mesma, escrava do pecado e da desobediência, que não busca em Deus transformação de vida e perdão de pecado. E também nós podemos ver através desse versículo 12 que os pecadores não têm vergonha mais, como lido aqui, de errar, de pecar. E isso é sinal de fracasso, porque amam o pecado e a desobediência, se esquecem de voltar-se para Deus. E o versículo 20, para a gente finalizar, diz: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Lamento de um fracasso. Logo, logo acontecerá o último verão, como aqui a cega acontecia, né, no tempo de Judá, de Jerusalém, e o verão findava para que houvesse a colheita, né? E o último verão virá. E logo, logo Jesus voltará. E a última colheita será feita e está breve. O que você tem feito com a sua alma? Como está a sua alma diante do Todo-Poderoso? O que nós temos feito que tem nos aproximado do nosso Deus a cada dia? Se arrependa dos seus pecados, confesse ao Senhor e seja salvo, livre de toda condenação. Cristo te ama, quer te salvar. Deus te abençoe.